E muito bem, muito bem. Yeah! Muito bem, yeah! Yeah! Bom dia, meus amores. Bom Hoje o dia. tema é um tema que eu acredito que seja muito caro, muito, alegre pra gente. E aí eu fiz uma provocação de colocar assim, tipo: "Criança precisa de ioga do riso?". E aí eu pergunto para vocês: será que precisa mesmo? Eu acho que não precisa, mas nos ajuda a despertar. Elas são os líderes mais maravilhosos que tem, entendeu? De yoga do riso. Eles Foi já vêm formados, né? Diplomados. foi bem Eu acho lembrado. eu acho que criança tem muito a nos ensinar sobre o riso, né? Tem muito a nos ensinar sobre o riso. Elas nos lembram do quanto é bom rir. Pois é, aí é que está a questão. Essa coisa do riso, ele tem muito de espiritual. Então, essa relação objetal de precisa, não precisa, é uma coisa que a gente está habituado a ver o mundo através das nossas necessidades, dos nossos objetivos. E, na verdade, a vida é um fluxo em todos os sentidos. Então, quando você olha para a criança com a maior abertura, você percebe exatamente o que a Gal falou, que elas nos ensinam. Então, o que pode acontecer não é o fato da criança precisar ou deixar de precisar, é o fato da gente estar interagindo e estar produzindo um benefício mútuo. E porque o que acontece? Se você observar bem, a criança ela não vem pronta, ela vem para ser estruturada. Eu vou usar a palavra para poder ajudar a gente. Ela vem para ser estruturada pelo mundo, para ser estruturada no mundo. E a gente está no processo inverso. A gente já se estruturou tanto que está com uma série de rigidez e precisa de uma desestruturação que seja equilibrada. E a criança ajuda justamente a gente a restabelecer esse fluxo, porque ela tem o excesso. Tanto é que, quando a gente for falar sobre as dificuldades e as facilidades do yoga do riso para a criança, a gente vai perceber que você manter a concentração da criança na atividade é um desafio. Então, a partir daí, você começa a ver que a questão da falta de estrutura é um desafio e o riso tem que ser trabalhado de uma forma, porque para a gente o interesse é desestruturar, mas para a criança o riso pode ser estruturante. E aí você tem que elaborar todas essas coisas. Vocês querem, por exemplo, tem uma criança aqui que tem 3 anos, a mesma idade da minha filha, e ela vem aqui para visitar a avó. A avó é psicóloga e é uma das pessoas que, na verdade, eu tenho 3 pessoas que fazem prática de yoga do riso daqui da aldeia comigo. 2 são psicólogos e uma delas é essa avó. E o neto dela tem a característica de ser autista. Mas ela não tá, ela sabe lidar com essa questão, ela é psicóloga, então ela transita bem com a infância do neto. E ela percebeu que o neto era muito
sério, não tinha uma leveza. E ela viu que isso acontecia em função do pai ser uma pessoa muito rígida, muito séria. E então, ela está trazendo o yoga do riso para essa criança, mas não é para desestruturar ela, porque um autista já não é uma pessoa que tem uma tendência estruturante. Ela tem uma estrutura diferente. Então, ela está trazendo o riso para a criança de forma que ela possa ter leveza e não desestrutura. Então, a gente tem que tomar uma série de cuidados com como é que a gente vai elaborar um programa de yoga do riso para a criança de forma que atenda a todos, porque vai partir de você a iniciativa. O riso também tem essa característica que você produz o riso, mas você também sofre o riso. Só que você tem que ter o papel, como uma terapia, porque na terapia o terapeuta ele é responsável pelo aquele mecanismo que ele está criando, pelo aquele dispositivo. Ontem eu fui apresentado esse termo dispositivo. Então, o yoga do riso é um dispositivo, é uma ferramenta que você está utilizando e você tem que levar aquilo até a criança, mas tem que dar conta do resultado daquilo. Você não pode querer que a criança vá gerir o resultado, o que aquilo interferiu mudou nela, modificou nela. Não, você vai ter que ajudar ela a levar aquilo adiante de uma forma positiva. Porque, senão, eu estava pensando, ontem, conversando com essa psicóloga, os exemplos são muito engraçados. Por isso que eu acho que a gente tem que praticar, não só rir, mas se você quer ser líder e você quer fazer a coisa bem feita, você precisa, sim, estudar e você precisa, sim, praticar. Já te dou a palavra, Iraúde. Ontem, eu fazendo também um trabalho, eu fui fazer uma brincadeira que eu tinha feito na sexta-feira com um grupo do Clube Online. No meio das minhas brincadeiras, eu falei o seguinte: vamos fazer o riso do cemitério. E aí eu propunha que você fizesse um riso contido, porque você percebeu que o defunto estava com as calças abertas, mas não podia rir demais. E o pessoal, naquela tentativa de conter o riso, olhando para caramba, o outro riu para caramba. Aí eu fui repetir isso nesse grupo. O resultado: o pessoal não riu muito, estava um dia meio difícil, e aí eu propus outra brincadeira. Então, vou fazer o seguinte: vamos imaginar que você está morrendo e o seu último ato vai ser rir. Como é que seria esse riso ou sorriso? Aí a gente pegou, ensaiou, até fluiu um sorriso melhor, mas aí depois o pessoal veio comentar depois de ter feito o aterramento. Eu abro para o comentário, o pessoal vai comentar: é engraçado você ter feito essa brincadeira nesse momento, porque eu perdi. Você tem que tomar muito cuidado. A gente propõe, geralmente, yoga do riso para esse momento da Covid, não é isso? Você propôs esse exercício e me levou para a morte de uma pessoa querida, não tem nem 2 meses. Então, estou no processo de luto. E aí o outro psicólogo falou a mesma coisa. E aí, resultado: eu acabei disparando um processo que é difícil de lidar. E o grupo se resolveu, até porque os dois, graças a Deus, eram psicoterapeutas, eles sabiam lidar com a situação, mas você tem que dar conta, porque quando você relaxa de uma forma profunda, teus conteúdos psíquicos, tuas emoções vêm à tona. E tem pessoas que não sabem lidar com isso. E, infelizmente, a gente já tem muita criança traumatizada. Então, você tem que estar minimamente preparado para saber lidar com essas situações, principalmente agora nessa época de pandemia.
Agora vamos deixar a Iraíus falar. Pode falar, Iraíus. Você está doida para falar aí, eu falando para caramba. Nada, é muito bom ouvir você. Suas colocações são assim fantásticas, me leva para inúmeras percepções. Mas é exatamente assim a maneira como você está colocando de forma mais sutil é que me veio, né? Quando você fez a pergunta se a criança precisa de yoga do riso. Aí eu pensei, a criança enquanto ser em potencial, não, ela não precisa, né? Como as meninas falaram, e ela já nasce, para mim ela é o yoga do riso corporificado. Isso. Criança é a corporificação. Mas aí eu voltei para o contexto, né? Aonde essa criança está? Porque dependendo de onde ela estiver, ela não precisa não, ela necessita, porque na minha trajetória eu já encontrei com crianças que tentaram o autoextermínio, crianças em estado depressivo, né? Em função do contexto em que elas estavam vivendo. Então, é o que você colocou, de a gente ter uma sociedade que, ao invés de ser estruturante em alguns momentos, ela é desestruturante nesse processo de formação humana, que é a infância, né? Então, assim, a ferramenta ela vem de encontro como algo fantástico. Por exemplo, assim, nos grupinhos que eu já consegui fazer com as crianças, a, a forma com que elas se conectaram durante a prática. Atualmente, as crianças estão expostas, né, a todo tempo à tela, e as relações têm ficado ainda mais fragilizadas. Então, durante a sessão, algumas crianças compartilhavam o mesmo espaço, são irmãos ou primos. Depois veio o relato assim de momentos posteriores à questão do contato, da aproximação, entendeu? A reverberação da prática, o pós-prática, sabe? Então, assim, aquela questão, dependendo do contexto, né? O yoga do riso já é vida, já está na vida da criança. Agora, dependendo, é uma ferramenta de salvação. Cara, muito boa a tua fala, Iraíus. Deixa eu só interferir um pouquinho, porque você acabou tocando numa coisa, mais uma coisa. A gente está vivendo um momento crítico que todos os comportamentos, toda a estrutura está sendo revista. Aí você falou da tela. A tela ela está proporcionando aqui, a gente está vendo isso, o riso é tão revolucionário que a gente está vivendo uma experiência de tela muito positiva. A gente está vendo que é possível como é que se diz? Eita, que a velhice está chegando forte. Um vínculo, a criação de vínculo, mesmo através da tela. É como se o cérebro compensasse certos atributos que ele deixa de ter, porque, por exemplo, você não tem o contato, você não tem o cheiro, você não tem uma série de coisas, você fica reduzido. Mas aí entra aquela história de compensações que o próprio cérebro faz para poder estabelecer certas coisas que são fundamentais, tipo o vínculo. Você precisa do vínculo do contato com outro ser humano para ser humano. É lá a verdade que a gente não sabe as consequências de primeiro, você ficar sentado o tempo inteiro. O Marcelo Ludian, que é um cara genial, aliás, vai ter curso dele daqui a pouco, ele falou para mim, e deve ter falado para você, eu acho que eu já vi ele falando isso em algum lugar também, que a maior dificuldade do ser humano no futuro vai ser se levantar. E aquilo ficou na minha cabeça, porque, cara, se você perceber, muita gente já deve estar vivenciando isso inconscientemente. A pessoa não percebe que ela tem dificuldade de levantar, de ficar de pé. Então, você vê que essa coisa de ficar na telinha vai ter consequências que a gente ainda não sabe dimensionar. Mas, de qualquer forma, a criança, como está em formação, isso é muito mais intenso. Porque se ela ficar presa à telinha, vai ser uma situação que a gente não sabe aonde vai dar. Então, você tem a oportunidade, através do yoga do riso, entre os familiares,
de estar levando essa criança a desgrudar da telinha, porque hoje em dia eu vivo isso intensamente, porque a criança ela demanda muita energia. E você também tem os teus processos pessoais. E aí a criança quer atenção o tempo inteiro. E seria muito saudável se você pudesse dar essa atenção o tempo inteiro. Só que chega o final do dia, eu estou exausto e acho que não fiz nada porque dei atenção para minha filha o tempo inteiro. E aí, para onde você joga? Para a telinha. Chega um momento, cara, e, por exemplo, eu sei que o recomendado que os psicólogos, os especialistas recomendam é que uma criança assista 1h30 por dia. Aqui, quando a gente começou com 1h30, já está em 3 horas por dia. É lá a verdade que às vezes fica 3, 4, mas a gente não deixa passar por isso, até porque é absurdo, né? Mas, de qualquer forma, está muito além do que eu gostaria que fosse, do que é recomendado. Por quê? Porque é uma situação de crise. Então, a gente tem que usar o yoga do riso, sim, como um formato de você poder tirar a criança dessa rigidez, porque, na verdade, a gente está vivendo um momento de desequilíbrio. Se você não tomar cuidado, os desequilíbrios aumentam. Temos aqui a Gal querendo falar e a Lulis, e eu não prestei atenção quem foi primeiro. Deixa a Gal falar um pouquinho, Lulis, que ela ainda não falou, depois você fala. Eu acho que ela foi primeiro mesmo. Então, vai lá, Gal. Eu gostei demais aí da colocação de Iraildes, realmente, e faz a gente pensar de uma forma diferente. E quando você completou aí a fala dela, me veio a ideia de que a criança é imaginação, né? E a imaginação é movimento. Tem muito a ver com movimento. É por isso que, às vezes, eu também tenho uma neta de 3 anos, e quando a gente liga para conversar com a criança pela via de chamada, ela não dá atenção. Ela quer logo sair porque ela quer se movimentar. No entanto, se ela vê um joguinho no celular ou se ela vê um desenho animado, ela fica ali, né, concentrada naquilo, porque aquilo transporta ela para um lugar diferente. O movimento estimula nela outras percepções, outros sentimentos, outros interesses, melhor dizendo. E o yoga do riso tem muito disso também, né? Essa conjunção do movimento com o sentir, do movimento com o dinâmico. A dinâmica do yoga do riso é muito movimento. É o movimento, a respiração, o riso, o sentimento, a integração. Então, isso aí é a dinâmica que eu uso com minha criança interior e com minha neta, que é criança também, para poder tentar fazer com que ela vivencie o yoga do riso de uma forma mais estruturada, usando o termo que William usou no início aí, né? Procurando estruturar um pouco isso aí. Então, as brincadeiras, os movimentos que eu faço, eu procuro ir estimulando a risada nesses movimentos também. Embora para ela a risada seja uma coisa muito natural, como para toda criança, né? Mas se você for fazendo, levando, conduzindo a brincadeira dentro de uma dinâmica estruturante que leve a criança a imaginar, né? Por exemplo, a gente faz um circuito de ações. Então, vamos imaginar, eu faço geralmente assim, como se fosse um percurso para ela andar comigo, com posturas diferentes. Vamos imaginar que nós somos um coelhinho. Então, nós vamos fazer aqui esse caminho como se fosse um coelhinho. Então, a gente começa a brincar como se fosse um coelhinho, mas rindo. Aí ela vai e ri. De repente, ela diz, agora a gente é uma folha. Uma folha, então vamos fazer de conta que nós somos uma folha. Aí, de repente, ela diz, agora nós somos uma parede. A parede. Entendeu? Quer dizer, é uma coisa incrível, né? Que nunca acaba nunca. E isso é bom porque a gente cresce com isso também, né? Abre a nossa imaginação. Então, é isso. Eu achei maravilhoso aí o que vocês colocaram. Vou pensar mais sobre isso.
Gal, você me fez ter desejo de dar aula de yoga de riso para a criança, sabia? Porque eu fiquei imaginando, a Lulis também falou que brinca. Fala, Lulis, deixa, eu vou me conter aqui para você poder falar. O que eu queria assim compartilhar é que a minha neta, quando ela vem para cá, eu não posso nem pegar o celular, que se ela pega, ela faz assim, não, vovó Lulu, não. Então eu não posso pegar. Aí eu deixo o celular de lado e eu me entrego para ela, né? Então as brincadeiras eu não faço assim igual a Gal, que eu não parei assim para pensar, mas eu acho que eu faço Vai. naturalmente. Porque no sábado mesmo eu peguei um monte de bonequinha de papel que eu tenho desde quando eu era criança, que está guardada aí, e convidei ela para brincar. Ela não curtiu muito, mas quando eu levantei, que eu ouvi uma música e comecei a dançar, um segundinho ela já estava de pé, me imitando e rindo e dançando e querendo cantar igual a música. Aí eu coloquei algumas coisas do yoga do riso, o ho, 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 ha, 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 e ela fazia. Eu peguei ela nas costas, saí correndo pelo apartamento e ela adorou. Para minha surpresa, ela queria também me carregar nas costas. Aí eu tinha que fingir que eu estava nas costas dela e sair pelo apartamento. Então, assim, ela já não quer saber de telinha quando ela está aqui comigo. E se eu pego, ela me cobra, tipo, não, agora sou eu, sabe? E aí eu entrego nessa ludicidade aí, que ela me convida, mas que vocês falaram, eu também gostei muito, que tem que ter esse olhar de condução, né? E eu tenho que aprender, é isso que eu tenho que aprender, porque eu vou muito na coisa natural. Eu tenho que aprender a fazer isso de uma forma, tá, o que eu quero conduzir, despertar, né? Pois é, Lourdes, aí é que está. Você falou, tenho que aprender. E a Gal, vou aproveitar a fala da Gal, porque a Gal relatou sobre os joguinhos que a criança se sente muito atraída. Embora a gente não queira, a gente não queira, e a gente tem aquele discurso que não existe o bem e o mal, depende do ponto de vista, uma série de coisas, e acaba existindo, sim, uma luta do bem contra o mal. Por que eu estou falando isso? Porque os joguinhos, por que eles atraem tanto? Porque tem especialistas com um conhecimento muito profundo de psicologia, de cromoterapia. Cara, você não imagina o que é a indústria, o que o dinheiro faz para atrair a criança para aquilo que, cara, chega a ser uma covardia. Então, é necessário que o bem também se organize para produzir coisas saudáveis que atraiam a criança. Então, a gente está um grupo pequeno aqui ainda hoje, mas a gente precisa atrair pedagogos, psicólogos, pessoas que trabalhem com o mundo infantil com um olhar do bem, para construir coisas positivas, porque senão fica difícil essa luta de você tentar trazer a criança para um olhar positivo, quando o olhar negativo está tão atraente. Não é que todos os joguinhos sejam negativos, tá? Mas tem muito joguinho que ele é feito para atrair independente do que é positivo ou negativo. Ele quer atrair porque ele quer vender. É a questão do capital. O cara quer vender e não interessa se ele está levando violência. Pô, tem jogo, cara, que chega a ser absurdo de tanta violência. Ultrapassa até a realidade. Então, é necessário que a gente faça um trabalho de estar sempre se lapidando para poder ajudar as crianças a transitar pelo mundo com um olhar positivo. Agora eu vou abrir para vocês falarem, que senão começa a me enrolar. Começa a falar muito, começa a me enrolar. Quando vocês estavam falando das telas, né? Da exposição à tela, e eu estou aqui na janela do meu quarto, vendo o céu bem azul e tem uma colininha ali, uma colina verde, sabe? E pensando assim, nossa, que tela, né? Que tela. Mas
Quantas pessoas não têm acesso a esse visual? Eu penso nas crianças, por exemplo, que vivem em conjuntos habitacionais, que moram em grandes centros, né? Porque igual a criança que tem está no espaço onde é fácil estar em contato com a natureza, facilita um pouco esse processo de como é que eu vou falar? Não é monitoramento, mas é de decisão, né? Você vai ficar tanto tempo aqui nessa tela, mas se é uma criança que está dentro de um espaço de 100 metros quadrados, para onde é que ela vai nesse momento que a gente está, né? Eu fiquei pensando nisso também. Então, assim, quando o William fala das crianças, de levarem as crianças para brincar, eu fiquei pensando na imagem tanto da Gal com a neta quanto da Lourdes também, né? As crianças brincando. Então, esse compromisso que a gente tem enquanto adulto de promover esse espaço brincante, indiferente de onde a gente estiver, construir essa tela, nem que seja na imaginação, que a Gal provoca na neta, né? Nós somos coelhinhos. Agora, aí ela já propõe a folha, que é muito mais leve que um coelhinho, né? É muito mais fluido que um coelhinho. Então, assim, eu fico mais consciente da importância do nosso trabalho, quando eu vejo essas colocações, sabe? Eu tinha esse pensamento inicial de que a criança não precisava das práticas. E agora, mais do que nunca, eu tô com um clube implementando aqui para poder atender a região onde eu moro, e só tem pessoas adultas, e eu vou provocar essas pessoas para trazer as crianças para nós, porque eu acho assim que agora eu preciso levar isso para elas também, né? Como recurso, porque é o que acontece com a maioria das crianças, de estarem dentro de um espaço fechado, e às vezes a janelinha nem permite um visual assim, né? Bonito. A Annelise estava aqui e caiu. Foi bom você ter falado, Iraíldes, porque eu me dei conta do seguinte: a gente já falou dessa coisa da vida ser um fluxo em diversas direções. E a Covid, na verdade, está vindo, isso aí já foi uma coisa que, no começo, todo mundo falou que a Covid vem para modificar, para a gente repensar o planeta que a gente está vivendo, o nosso modo de vida, essa coisa toda, e depois a gente caiu no padrão do medo e está congelando no surto aqui, todo mundo surtando dentro de casa, cada um por si e cada um separado de si. Então, o yoga do riso para a criança demonstra as possibilidades de integração, porque o que você falou é justamente isso, de integrar a criança, porque ela precisa de alguém que traga alguma ordem para ela, porque senão ela vai ficar perdida na desordem da internet. Aí vai vir qualquer coisa, e provavelmente lixo, porque o planeta tem se caracterizado pela produção de lixo. Então, a probabilidade de vir lixo para a criança na internet que está lá solta assim, é muito grande. Agora, se você pega e traz ela, você tem que trazer com um espírito de integração, de permitir, porque tanto na fala da Gal como na fala da Lulis, a gente percebeu a necessidade da criança de participar, de dar o formato dela, mesmo que seja imitando a gente. Então, ao mesmo tempo que você tem que estar olhando o que você está levando para a criança, você tem que estar oportunizando a criança de criar. E aí é que você aprende, porque o processo criativo dela está muito mais à flor da pele do que o teu, que está todo cheio de vícios. A Annelise tinha entrado, deixa eu ver se ela ainda está aqui, porque... Não, está aqui. Não sei se ela quer falar agora, mas nossa amiga está aqui. Vamos falar, então, um pouquinho, a gente já falou dos aspectos criativos, o aspecto difícil também faz parte da totalidade. Então, vamos falar um pouquinho dos aspectos negativos de trabalhar com crianças, ou seja, das dificuldades de lidar com crianças. Eu já coloquei um, que é a questão da concentração.
Alguém gostaria de colocar um outro aspecto difícil do cuidado com a criança no yoga do riso? Não estão lembrando agora? É só se vocês lembrarem, olharem para as crianças brincando uma com as outras que vocês vão perceber. A criança ela tem uma necessidade muito grande de se projetar, de se autoafirmar. Embora ela não seja um adolescente, ela já está nesse processo de autoafirmação. Eu acho muito engraçado que minha filha tem 3 anos e meio e ela já certos comportamentos eu já vejo uma adolescente, tipo, ela querer aparecer, dela querer, como é que se diz? De alguma forma, seduzir, atrair o olhar para ela. E, com isso, às vezes, começa uma disputa entre crianças. Por exemplo, A atenção total, né? Ela quer ela atenção quer total atenção para ela. total, justamente. É isso aí que a Gal está falando. Ela quer atenção total. E quando você tem múltiplas crianças ali, você lidar com isso não é uma coisa muito simples, não. Então, esse é uma situação também que você vai precisar lidar. A Annelise está mandando um recado aqui que hoje ela está num local que ela não está podendo falar, ela só está podendo ouvir. Que bom que a nossa amiga está aqui participando como ouvinte hoje. É uma experiência diferente, porque eu, às vezes, estou habituado a ouvi-la e até esperançoso, e hoje nós vamos ter que tocar com as nossas próprias pernas o nosso encontro. Mas, voltando lá às dificuldades das crianças, além da questão já vimos duas, a questão da concentração, da capacidade de concentração e a questão da disputa de espaço. E alguém quer tentar falar alguma coisa ou continuo eu? Então, vou continuar. Uma outra coisa que eu também vejo na dificuldade de tratar com a criança é que, às vezes, a criança é tão surpreendente que te dá uma calça arreada. Você quer propor uma coisa e você acha que ela vai estar compreendendo. Só que o mundo da criança é tão criativo que você está falando uma coisa e ela já está lá na frente vendo outra completamente diferente. Aí você imagina isso com várias crianças. Então, às vezes, você direcionar a atividade no sentido de você conseguir dar um sentido que para você é um sentido, às vezes é difícil para caramba, porque a criança, o mundo dela é totalmente caótico, a brincadeira é isso. E aí, mais uma vez, você vai precisar aprender a se soltar, aprender a deixar as coisas acontecerem sem ter o controle daquilo. Então, isso também é uma coisa... É engraçado porque eu estou reportando as minhas dificuldades, porque eu fico me imaginando como é que seria uma prática de yoga do riso com as crianças que eu fosse dar. E aí eu sou uma pessoa controladora, então eu ia ficar desesperado não ter controle nenhum da história. Mas eu acho que vocês precisam fazer esse exercício também, porque uma coisa que eu estou aprendendo aqui com a aldeia budista é o seguinte: qualquer coisa, qualquer realidade, ela parte do seu olhar. É como se a Iraildes falou da janela, o seu olhar, a janela, delimita a tua experiência. Então, certamente, se vocês olharem, se imaginarem como é que seria vocês dando yoga do riso para crianças, vocês vão colocar as dificuldades que vocês têm na própria vida, porque é essa a janela de vocês. Só que o que acontece? Quando eu começo a descrever a minha janela, vocês têm a oportunidade de ver outras paisagens.
Alguém quer falar alguma coisa aqui? Eu preciso que... Alguém ficou com as mãos levantadas, eu não sei se continua sendo a Eu Lulis e quero a falar, Iraildes, ou se querem falar realmente. eu quero falar, William, um pouquinho, tudo bem? Ah, então és tu, Délia. Fala, minha querida. Não, eu na verdade estou bastante longe do mundo das crianças, né? Porque minha criança já tem 24, eu não tenho netos. E eu tive ela com uma idade muito grande, com a idade de ser avó mesmo, né? Porque eu tinha 41 quando ela nasceu. Então, realmente, não participei, porque quando a gente é mais novo, parece que está mais perto do mundo da criança. E eu queria te dizer isso que tu colocou agora, quando tu perguntou das dificuldades, estava pensando aqui, essa história da criatividade, né? Do que a Gal falou, de propor, talvez, os exercícios e começar a fazer, e eles já criar através desse exercício outro, né? Porque a criança tem uma criatividade assim inata e eles podiam ser criadores de milhões de exercícios do Yoga do Riso. E eu lamento muito hoje que não esteja aqui com a gente o Pedro, que ele tem 2 crianças e ele vive o Yoga do Riso desde que acorda até que dorme. E mais, outro dia, não sei se vocês viram no story dele, ele criou o Clube do Riso lá na Praia dos Ingleses, em Florianópolis. Ele leva uns cartazes, coloca às 7 da manhã, 2 vezes por semana, e ele leva a sua filhinha, que não tem 1 ano, porque tem um filhinho de 3, eu acho, e a menina no carrinho, está aí participando com ele. Então, teríamos que ter um depoimento de como é fazer yoga do riso. Ele está com 2 dentro de casa. É uma questão assim que eu me pergunto muito, né? Não sei se vocês assistiram esse vídeo que ontem de noite que cheguei de viagem, de todo esse roteiro, estava bem cansada, mas pesquisei alguma coisa. Já tem umas moças fazendo umas coisas com criança que não conheço elas. Tinha um vídeo ali, umas coisas. Seria muito interessante contratar para saber a experiência, né? Porque eu acho que dos que participamos toda vez com no grupo de estudo, ninguém ainda enfrentou esse desafio de fazer sessão de yoga do riso com crianças, com um grupo de crianças. Tem um vídeo, achei aí um vídeo de uma sessão completa, né? Então, é uma questão, né, para a criatividade. Eu acho que a criança vai sair com milhões de exercícios junto no momento de trabalhar. E essa é a questão, né? Porque talvez nós queremos estar ali passando aquele exercício, que seja aquele e o roteiro, e a gente adulto já se montou um negócio bem direitinho, e a criança vem e puf, responde, muda nosso roteiro e nos leva por outro lugar. Quanto para aprender, né? Obrigada. Você vê como é que a Pessoal, participação é importante. eu posso falar só um instantinho? Fala, Val. Posso? Tá. Pode. Não, é que agora que eu estava ouvindo a Délia, eu estava pensando, a gente está falando aqui de criança, né? Mas eu achei muito interessante a colocação da Iraildes, quando ela coloca a criança, aquela questão do contexto, né? Então, a gente está falando de criança, parece que a gente está falando de uma única coisa, mas, na verdade, tem faixas etárias, né? Não tem só ambiente, né? Essa influência do meio e tudo mais. Tem também essa questão, e eu fico aqui me perguntando, porque olha, gente, eu não brinquei muito pouco com criança na minha vida, né? Inclusive com os meus filhos, é uma coisa assim que me dói quando eu penso que é uma sensação de tempo perdido na vida, né? Do quão pouco eu brinquei com eles. Mas tem algumas memoráveis, enfim, né? Mas aí eu fico me perguntando isso. A gente, tudo bem, a gente como líder vai se aventurar, digamos assim, a fazer atividade com criança. Mas isso aí a gente não deveria trabalhar com faixas etárias, porque eu fico imaginando assim, né? A Gal é fantástica, né? Eu amo essa maneira que a Gal faz as coisas de dividir em ações, né? E, tipo assim, que nem um dia desse eu assisti uma sessão dela de 10 minutos, que ela começou colhendo fruta, espremendo fruta, tomando suco, sabe?
Eu acho isso maravilhoso. Eu acho que é uma coisa assim que eu imagino, né, que com crianças deve ser interessante de propor. Mas aí eu fico pensando nessas coisas todas que vocês colocaram. Isso que tu colocou há pouco, da dificuldade de lidar com a criança, né, sendo controlador ou não, a criança não tem, né, ou tu flui na dela ou nada funciona. E como é que, o que o pessoal que está aqui pensa sobre essa questão de faixa etária? Se a gente, quando vai propor uma atividade para criança, a gente propõe assim para qualquer idade ou a gente propõe faixas etárias? Tá? Isso que eu tinha curiosidade de saber. Obrigada. Vamos por partes. Você vê como é que a participação é importante. Eu estava fazendo um esforço para poder levar adiante, aí daqui a pouco apareceu a Adélia, foi lá e colocou. E já no começo da fala dela, é engraçado como ela me posicionou, porque eu, assim como ela, sou pai e avô. Minha esposa teve filho com 43, eu com 59, agora estou com 61, então me veio na hora uma outra dificuldade para quem vive essa situação. E aí, ao mesmo tempo, ela falou do Pedro, que tem 2, e dá conta e ainda vai para a praia e tudo mais. Uma questão que é complexa é a questão da energia, porque a criança tem muita energia. E eu já sou velho, então minha energia já está indo para outro rumo, está indo para outra dimensão aí que eu não sei onde é que é. Então, esse choque de energia, e aí, quando eu falo de energia, não é só na questão da disposição, não. É também na energia da comunicação. Eu cheguei à conclusão que nunca vai acabar aquele choque de gerações que o pessoal fala, isso não vai acabar nunca, porque é uma questão de energia. A gente está em constante movimento, então a comunicação também, as linguagens são diferentes, as percepções de mundo são diferentes. Então, às vezes, você coordenar isso não é fácil. Mas uma coisa que eu acho que a gente precisa aprender, se você quer ser um bom líder de yoga do riso, é que o riso é caótico por natureza, ele é libertador, e liberdade não é... A gente tem que ter um equilíbrio nessa história, mas tem que estar habituado que uma hora está em equilíbrio e daqui a pouco desequilibrou tudo e está tudo bem. Aí veio a Val e falou sobre a questão da idade, que no caso da criança é bem importante sim, porque de uma faixa etária para outra tem um salto cognitivo absurdo. Então, e ainda acabei de me lembrar de outra questão também com criança que é muito interessante. Criança só gosta de brincar com criança mais velha. Ela não gosta de brincar com criança mais nova. Então, às vezes, você organizar isso também é uma dificuldade. Mas a questão da faixa etária, eu vou usar da minha experiência com yoga do riso para gestante. É difícil você montar turmas com a mesma faixa etária. Tá? Então, você vai ter que dar o teu jeito e fazer uma coisa que atenda a todas. Agora, mais uma vez, voltando à Adélia, porque ela tocou no vídeo, é um vídeo que eu já conhecia e eu tive o mesmo impulso com ela, vou entrar em contato para tentar saber. Pode-se entrar em contato, mas observando o vídeo, você já tem uma dica. No vídeo, você percebe o seguinte, tem vários adultos, não tem um adulto coordenando. E aí eu me lembrei de uma série de atividades que é assim, por exemplo, escola quando leva para passear, são vários adultos, não é um adulto só. Quando você leva criança na trilha, que você precisa de monitores, são vários monitores, não é um monitor só. Então, dependendo do número de crianças que você vai ter numa prática de yoga do riso, você vai precisar de vários líderes, porque senão tu não vai dar conta de jeito nenhum. Entendeu? Então, William, e eu entendi, desculpa te interromper, que pela entrevista que está no vídeo, né? Que eram, na verdade, os familiares com as crianças, né? Às vezes era mãe, outra vez era tia, outra vez... Então, talvez começa por aí, não fazer uma sessão como
quem foi que falou que, Iraildes, tu vai chamar para levar as crianças? Talvez começa por aí, né? Fazer com os adultos que levem as crianças e vai que depois se forma um grupo só de crianças, né? Porque eu acho que esse é o caminho, né? Não, na verdade, tem vários caminhos, Nélia, porque... eu queria falar. Fala, Gal, pode Eu falar. queria relatar aqui uma experiência que eu tive. Eu achei assim muito interessante o que Val colocou, o que Délia também colocou. Essa questão da faixa etária é importante, mas como a gente tem geralmente crianças com faixas etárias diferentes, a gente tem que procurar aquilo que desperta mais o interesse, né? E a criança, ela já vem com uma rotina de brincadeiras, que a gente pode introduzir o riso nessas brincadeiras. Já são coisas do seu cotidiano, de brincar, da sua imaginação. Então, eu já fiz sessão de yoga do riso para criança, já fiz com adultos aqui em Feira, no Clube do Riso. Nós fazíamos uma contação de história e, em seguida, brincadeiras musicais com riso, porque as crianças eram crianças menores. E também já fiz online, com uma escola. Uma escola aqui em Feira de Santana já me convidou com Rosilma para a gente fazer uma online, que eu achei que seria um desafio terrível. Inclusive, fui buscar ajuda com outros líderes, conversei com alguns líderes, e eles também não tinham passado por essa experiência, mas me deram muita força. Se é um desafio, vou topar. E aí nós fomos, e eu introduzi uma brincadeira. Eu introduzi o riso na brincadeira, vocês devem conhecer, Seu Mestre Mandou. Entendeu? Mas seu mestre mandou fazer o quê? Aí eles perguntavam, né? Eu dizia, eu vou fazer o comando. Seu mestre mandou, vocês vão perguntar fazer o quê? Eu vou dizer qual é a atividade, só que essa atividade vai ter que ser feita rindo. E aí eu falava, seu mestre mandou, aí eles fazer o quê? Aí eu mandou correr no lugar, mas rindo, aí eles corriam no lugar. Seu avião rindo, aí eles iam ser o avião, entendeu? Eu fui fazendo as brincadeiras que mandou, dando os comandos, e eles foram seguindo aqueles comandos, mas sempre eu reforçava, rindo. Aí depois, na hora de respirar, seu mestre mandou, cheirar a flor e assoprar rindo, entendeu? Aí eles iam, faziam e riam. O mestre mandou muito bem, fazia isso e eles iam repetindo. E essa parte, e as crianças menores, a gente vai conduzindo pelas músicas que eles já estão acostumados, porque tem uma série de músicas com comandos de movimento, entendeu? E aí você vai colocando aquilo no ritmo da música, introduzindo o riso suavemente, de repente o riso contagia, né? E outra coisa, aí você tem também que saber que quando a criança dizer, não quero mais assim, você tem que embarcar na dela, né? Você tem que se deixar ser conduzido também. Não é só ser inflexível, nem achar que, não tô, eu programei tanto e na hora H não foi, não aconteceu como eu queria. Não vai funcionar, porque isso não funciona nem com adulto, né? Às vezes, numa sessão de yoga do riso com adulto, a gente planeja de uma forma e vê que não está funcionando e a gente vai mudar a condução durante o percurso. Isso é ser líder de yoga do riso. Né? Fazer essas conduções diferentes e ir para aquela coisa do caótico mesmo, né? De se jogar no chão com ela e rir, de rolar no chão e rir, né? Que tem uma série de brincadeiras, de fingir que está numa floresta e você é um bicho, apareceu, viu um bicho, que bicho foi? A borboleta rindo! E aí eles vão, entendeu? Vão conduzindo a coisa e você também vai conduzindo e se deixando conduzir. Muito funciona. bom. Agora, estar junto com o adulto é ótimo também, porque facilita, porque, inclusive, o adulto vai segurar, vai pegar a criança naquelas atividades que a gente podia fazer, que hoje não pode mais, né? De maior interação, de se tocar, de brincar, e aí, hoje a gente não tem isso, mas pela tela, quando eu fiz, eu achei que funcionou legal.
Funcionou bem direitinho. E eram muitas crianças, porque era uma escola, tinham várias classes, então, e não é, e eram assim, crianças de faixa etárias diferentes, mas essa brincadeira é uma brincadeira muito comum para o cotidiano. É não querer inventar muito, sabe? Não querer assim estruturar muito a brincadeira. Já pegar a brincadeira de eu quero brincar, vamos brincar de roda, e aí fazer aquelas músicas que a criança já está acostumada a brincar, e aí introduzir o riso no meio, né? Vamos fazer estátua. Aí parou. Agora vamos rir. De novo, estátua, entendeu? Quer dizer, são brincadeiras que ela já está acostumada a fazer e que você propõe o riso no meio como uma atividade da brincadeira. Eu acho que é mais ou menos isso aí. Não sei se ficou claro. Falei demais. Muito bom, Gal. Da tua fala me remeteu a uma coisa que, pô, vou ter que destacar, é coisa de destaque do nosso tema de hoje. Brincadeira. Brincadeira é parte fundamental do yoga do riso e, para a criança, sem esse artifício, fica impossível. E aí eu percebi o seguinte, você brincou muito quando era criança, ô Gal? Pois é. Eu também vivo o dilema da Val. Só que, cara, o riso vem para promover liberdade. Então, é uma oportunidade para a gente viver a criança que a gente não foi. Então, aonde está a dificuldade é aonde está a possibilidade de crescimento. Se você não brincou com criança, você não tem na memória aquelas brincadeiras, vá pesquisar e vá brincar, vá aplicar junto com as crianças, porque vai ser divertido com as crianças. Com os adultos, existe uma tendência de dizer essa brincadeira é ridícula, isso é coisa de criança. Com as crianças, não. Se você vai lá, estuda uma brincadeira, experimenta e erra, elas vão rir de você e você vai rir junto com elas e está tudo certo. Então, é uma oportunidade para quem não brincou, brincar. E isso, a fala da Gal também me remeteu a uma coisa que está ligada à palhaçaria que o Marcelo Ludian falou sobre você ser o riso. Isso. Você ser o riso é justamente esse aspecto da Gal, que ela está ali no fluxo, ela está ali livre para dar certo, para dar errado, ela está ali junto com a criança. Então, você tem que também, cara, estar aberto, porque se você está querendo controlar o riso, se você está querendo ser o cara, se você está querendo ser o líder, até esse termo líder para yoga do riso ele é meio relativo, tá? Ele é meio controverso, tá? Mas o fato é que, se você quer ser o riso, você tem que ser uma pessoa livre. Você tem que estar aberto para o que der e vier e sentir o fluxo e ir ajudando o fluxo a continuar, a se manter livre. Que aí o riso vem naturalmente. Agora, se você quer ser um provocador exclusivo, se você está querendo palco, você pode ficar... Quem está no palco está sujeito a cair do palco. A verdade é essa. Então, pode acontecer várias vezes de você estar lá junto com a criança, e a criança é mestre em te derrubar, né, cara? A criança ela é intuitiva, então ela é intuitiva e inocente. Então, é uma associação perigosíssima, intuitiva e inocente. Sincera! E sincera! Oi, sincera, exatamente. Não gostei disso, não. Não quero isso, não. Então, cara, ela nem sabe por quê. Ela tem alguma coisa ali que ela vê que vai pôr... Ela não sabe, mas ela percebe que tem uma coisinha ali, ela vai lá e pum! E aí foi justamente no teu calcanhar de Aquiles que ela pegou. Então... William, uma coisa que eu esqueci de falar também, a bola do riso, para mim, funciona muito, com minha neta e com outras crianças, viu? A bola do riso. Eles adoram. Eu vou pegar aqui, caiu, eu faço assim. Eles adoram a bola do riso. A bola do riso é ótima para você brincar. Bola imaginária de riso. E aí você joga e elas curtem
e finge que pega, você finge que a bola foi para cá, você vai fazendo um movimento que a criança vai embarcando naquilo e também, de repente, ela inventa outro movimento, ela vai chutar a bola do riso com o pé, e aí você também vai e faz, entendeu? A bola do riso também eu gosto muito. Outra coisa que você falou no início, eu gosto muito, e agora você disse outra coisa também que tem a ver, essa questão de ser líder, né? A gente pensa muito quando é líder, é quem está conduzindo. E aí a gente usa também muito facilitador, que eu até gosto mais de Eu facilitador, também. né? De facilitador, eu gosto mais de facilitador. E gosto também de chamar o yoga do riso de ferramenta de bem-estar. Quando eu apresento o yoga do riso, eu sempre apresento como uma ferramenta de bem-estar. Você falou o termo dispositivo, ferramenta de bem-estar, do que é um conceito único. Eu prefiro, porque eu acho que ferramenta fica uma coisa mais assim do fazer, do executar, né? E de você meter a mão na massa. É uma ferramenta que você vai usar para você se sentir bem, entendeu? Então, é isso aí. Cara, Queria pedir para a Gal montar uma oficina de yoga do riso para os líderes, para as crianças, né? Com exercícios, e vamos nos reunir. Esquece. Coloca tudo no papel e nos passa as dicas. Esquece, Délia, esquece. O que você está querendo é fórmula e não tem. Esquece que... Não, mas ela tem muitos exercícios maravilhosos, né? Que a Serve, gente pode ir para quem não lembrando. tem nada, qualquer coisa é lucro, né, cara? Pô, se aparecer uns Ainda bem que está gravado. Pessoal, olha só. Para mim, participar de qualquer sessão com a Gal é uma aula de tudo, né? Ela é fantástica. Eu nunca vi que mulher mais criativa. Quando eu crescer, eu quero ser assim, viu, Gal? A Gal trouxe mais uma coisa que eu quero destacar, porque às vezes passa na fala, a gente nem percebe. Ela trouxe elementos concretos. Quando ela falou de bola, criança adora bola. Então, você trazer elementos concretos para a prática pode te ajudar. Você trazer uma bola, trazer uma peteca, trazer alguma coisa, porque faz parte da brincadeira. E aí você pode alternar o elemento concreto com o imaginário. Você, ora, brinca com a bola concreta e aí depois diz, agora vamos brincar com a bola imaginária. É uma outra ferramenta que você tem para utilizar no yoga do riso para criança. E deixa eu ver mais alguma coisa. Ela tinha... Bom, os bonecos também, ó, viu? Os fantoches são ótimos. Aqui, ó. Não, cara, você trouxe o fantoche que me lembrou uma coisa que você já tinha falado e que às vezes você quer falar, mas aí entra outra pessoa e você acaba perdendo a fala. A história. A história, quando você traz uma contação de história, ela cria um fluxo natural para você que a criança já está, como é que se diz, habituada. E aquilo acaba facilitando. Lógico que não pode ser uma história, se você está habituado a contar uma história sempre da mesma forma, pode esquecer, porque a criança é sempre variação. Olha só, e aí, cara, vai a tua criatividade. Dentro do que você falou, aí, desculpa te interromper, é aquilo que você disse, a gente, se não foge. Essas coisinhas que a gente compra em casas de festas, aqui é o telefone, né? Então, ó, mostra eles e depois, ó, entendeu? Quer dizer, é muito bom isso. Usar o recurso, mostrar. Saiu a voz, Jogal. Tua voz saiu. Usar o recurso e depois deixar o recurso de lado e, ó, usar a imaginação. Facilita o processo também muito. Pois é, você vê o seguinte, a Gal já tem vários elementos para a prática. Então, você, cara, principalmente na tela, você tem que buscar mais recursos do que você teria pessoalmente para poder fazer uma compensação. E, gente, só tem, cara, não adianta. Só tem um jeito e aí a gente sai da teoria.
A teoria tem o seu espaço, o seu momento. Isso aqui, tudo que a gente está falando é muito válido. Só que tem um detalhe. Se você não pratica, tudo isso vai entrar por um ouvido e vai sair por outro. À medida que você for praticando, que você for fixando, primeiro você cria alguma coisa, dá um formato, e depois você vai tratar também de dar flexibilidade para aquele formato, porque não adianta querer engessar que com a criança não vai dar certo. Então, a teoria é bom, mas você precisa colocar isso em prática. E aí, cara, fica uma oportunidade que é única, porque eu estou, pela nossa conversa aqui, eu estou percebendo o seguinte: líder de yoga do riso, que nunca fez uma prática com criança, é como você praticar yoga sem nunca ter tido um mestre, um guru. Porque é muito interessante. O Sandro falou para a gente que as crianças são nossos mestres. E aí aparece a nossa fala aqui, e a gente percebe exatamente isso, que as crianças são nossos mestres, então a gente precisa usar esse recurso de pegar e estar em contato o máximo possível, por mais... É aquilo que eu falei, é desafiante, eu não tive infância, não brinquei direito. Pô, ótima oportunidade, porque isso vai criar uma série de mecanismos internos de libertação, entendeu? Então, é necessário que você, como é que se diz, faça esse esforço para poder trabalhar com crianças, porque aí você vai conseguir, na hora de fazer a mesma coisa com adulto, ter aquela energia infantil que é tão necessária. Alguém gostaria de colocar mais alguma coisa? Eu queria falar, eu lembrei que logo depois da nossa formação, que foi uma das pessoas que formou no nosso grupo foi a Magali, e ela é professora, trabalha com crianças, ela me convidou para fazer uma live com o pessoal da escola dela, né? E a gente adaptou a nossa apresentação da formação para as crianças. E foi muito interessante, não foram muitas crianças que participaram, mas foram os pais e as crianças. E foi muito interessante, porque a criança ela deixa solto. O que complicou um pouco foi a internet, que travava um pouco, e aí não dava para elas entenderem muito o que a gente estava falando, mas elas riam até disso. Elas riam das travas. A tia ficou assim, a tia não sei o quê, e a gente, né, deixou isso fluir. E, por fim, o feedback que a Magali teve e me passou foi que as crianças gostaram muito, e os pais também, porque juntou os dois. Então, foi um momento de muita energia boa. Pena que eu não consegui seguir com ela, né? Assim, que ela teve que parar, mas foi muito, muito bom. E eu estou retomando isso. Acho que é importante investir nisso. Cara, muito Sim, não ficar muito assim. O que eu quero dizer, William, é que às vezes eu principalmente, fico às vezes com muita coisa de mas será? Mas eu tenho que fazer assim. Será que não é deixar fluir mais? Faz um roteiro, mas só para você dar uma seguida e se joga, porque nós nos jogamos assim, saindo do forninho da formatura, nós fizemos num dia, no outro dia já metemos a cara. E foi muito bom, muito bom. A tua fala foi bem interessante pelo seguinte: você vê como é que o mundo infantil é criativo e é uma oportunidade para você. A criança tem um olhar que a gente não tem. Por exemplo, ela ri da trava enquanto você está nervoso por conta de achar que ter essa ilusão de que é o responsável, o controlador.
E aí, cara, a criança vai rir justamente do congelamento, entendeu? Então, ela te dá um retorno das possibilidades. Como ela está muito mais aberta, ela te dá um retorno das possibilidades. E aí você vai aprendendo junto com elas. Aí é que está. O importante é você estar aberto a aprender com as crianças. Senão, você vai perder uma oportunidade de aprender alguma coisa. Bom, William, queria colocar uma coisinha que está vindo no insight, não sei se estou viajando na maionese. Eu sinto assim, né? A gente está conversando, debatendo quanto que a criança já está na vibe do yoga do riso, né? Já nasce com yoga do riso incorporado. E eu me pergunto, agora que eu fiz esse roteiro, que saí com o Pedro para levar para empresas, para umas lojas, né? E nós fizemos aquele curso de empreendedor riso e eu descobri também, no momento eu falo, quando explico sobre voltar à criança interior, com muito bom, e que a gente colocou o nome da loja, né? Muito bom, né? E tem uma coisa assim, eu digo, pergunto, né? Vocês sabem que as crianças riem sempre, sem motivo, né? Quando que a gente poderíamos refletir quando que a gente deixa de rir? E, na verdade, agora me vem como que o negócio com as crianças talvez era para que a gente tentasse que os adultos incentivassem mais yoga do riso nas casas com as crianças, para elas não perder no momento que começam a crescer e chega naquele ponto em que a sociedade diz, não vai rir, ele é louco, é pouco sério, é um bobo, é ridículo, não sei o quê. Se eles veem os adultos fazendo em casa, eu acho que não vai ter aquela coisa, não, como que eu vou continuar rindo se meu pai está sempre sério, minha mãe está, não sei. É uma coisa, né, que talvez vem junto, porque elas não precisariam tanto a prática do yoga do riso como a família, para ver o modelo, né? Porque no final a criança vai muito atrás do que vê em casa, do que vê na sociedade. Não sei, é uma reflexão, não sei se estou viajando. Mas é exatamente isso, Délia. Quando eu fiz a provocação de perguntar se a criança precisa de yoga do riso, o sentido era justamente esse. Não é que ela precise, algumas sim precisam, mas, na verdade, é uma coisa que todos precisam de yoga do riso. O yoga do riso ela veio para resgatar o riso na sociedade, para dar uma outra dimensão do riso na sociedade. Se não fosse assim, não estaria fazendo o sucesso que está fazendo. É porque realmente uma necessidade. Mas a gente não precisa se preocupar que nem você mesmo falou, a gente não precisa se preocupar em levar o riso para a criança. Se a gente pratica o riso, na verdade, eu acho que a gente tem que praticar o riso, e isso que a gente está falando de entrelaçamento do riso, tem que acontecer entre as diversas faixas etárias. O idoso também, o senescente, ele também tem muita contribuição para dar, principalmente com sorriso. Porque uma coisa que eu já percebi é o seguinte: o feto nasce sorrindo e a gente morre sorrindo. Eu já falei isso. Não tem ninguém que nasça gargalhando ou rindo esbragadamente. Ninguém nasce assim. E ninguém morre assim também. Não tem energia para isso. Então, agora, o sorriso é possível. Então, o idoso tem a oportunidade de ensinar a gente a sorrir, a criança já ensina a gente no sorriso, e a gente, cara, as diversas fases etárias têm que se comunicarem através do riso e fazer isso naturalmente, mesmo que conscientemente, porque uma coisa que eu acho que o yoga do riso traz é a consciência do riso, é o fato de você estar atento, dando uma atenção maior para o riso na sua vida, porque até o yoga do riso, o rir era só uma reação fisiológica. Era apenas uma condição que surgia e ia embora, surgia e ia embora, e você não se dava conta, a não ser no mundo da palhaçaria, que
realmente, mas era um mundo que era meio isolado. O yoga do riso veio para popularizar o riso. Tá? Agora, uma coisa que eu quero, porque já está chegando o meu horário, e eu não queria deixar de falar. Eu não sei se todo mundo aqui está a par do seminário de yoga do riso promovido pelo Maurício, acho que é Maurício Salim e André de Rose e o Marcelo Pinto, que é nosso parceiro aqui também. Eu já me inscrevi no seminário e quando você se inscreve no seminário, você tem direito a ver na própria plataforma o seminário de 2020. E eu percebi que tem muita gente estudando riso, além do nosso mundo ligado à família do riso do Sandro. Então, eu acho que é uma oportunidade, é um outro formato. Lá você tem uma dinâmica muito mais acadêmica, muito mais científica, mas que eu acho muito válido que a gente esteja também compartilhando. Então, eu estou trazendo aqui para quem não, de repente, não está sabendo desse acontecimento. E já estou inscrita. Eu acho interessantíssimo. Eu confundi. É o mesmo que o Sandro mandou para a gente? Não, é outro. Não, eu acho que é esse do Sandro. Não. Tem a semana de palestra do Sandro. Tá. Uma coisa. E a outra coisa é o seminário que é produzido, que não tem absolutamente nada a ver com o Sandro. Eu não sei no próximo final de semana, né, William? Eu acho. Cara, esse mês vai ser intenso demais, até além da para mim. Mas... Você poderia jogar o link lá, Eu vou fazer o seguinte, eu vou botar no Teoria o convite que o Maurício Salim mandou. É Salem, eu acho. Maurício Salem. Ele mandou o convite, eu vou mandar para vocês também. Vocês, cara, quem tiver interesse, vai lá e participa. O Paulo Bardal parece que vai ter uma participação lá, e ele participou do outro. É interessante, é uma coisa bem estruturada. É uma outra batida de yoga do riso. William, ano passado eles fizeram, acho, uma semana de lives gratuitas durante ou antes do congresso, que naquele momento eu conseguia, ano passado eu consegui assistir as lives, não sei se todas, e estava o seminário andando, mas eu acho que nem recebi informação de participar, mas esse ano, se está gravado, a gente agora pode ter tudo, né? Eu ainda não entrei no gravado. Eu me inscrevi, mas faltou tempo. Pois realmente também tem faltado tempo para fazer. Você vê o seguinte, yoga do riso, se você for explorar todas as possibilidades, vai acabar até a graça, porque vai faltar energia, gente. É muita possibilidade de você atuar como na família riso. E um dia, desculpa te interromper, né? Eu quero dar testemunho das coisas que vivi esses 10 dias, andando com aquela máscara e fazendo essas coisas com as pessoas, funcionários de uma loja, né? Nossa, e para dar várias sessões de estudo. A gente pode muito até louco. Estou aprendendo muito. Olha só, você acabou de falar uma coisa que, de repente, pode ser muito lúdico, tá? E até, como é que se diz, educativo, porque eu não sei quanto tempo a máscara vai ser necessária na nossa vida. Também não sei. No Japão já se usava máscara há muito tempo, não só para as questões da Covid, mas já se usava máscara no Japão. E pode ser que a nossa sociedade tenha que encarar esse problema e as crianças vão ter que aprender a lidar com essa questão. Então, o uso daquelas máscaras pode ser muito educativo e muito lúdico também, muita brincadeira que você pode fazer com a máscara.
Não, e as pessoas reagem, você não tem ideia do que eu vivi nesses dias com essa máscara. Está mais famosa que a artista da Globo, gente. Muito, muito. Meus Eu amores, quero comprar aquela máscara, Adélia. Onde é que a gente encontra? Na a internet? tela dela eu acho que é importada, não é, Adélia? Não, na internet não. É um rapaz de Florianópolis que agora eu tenho contato, que ele manda fazer. E eu estou pensando em fazer um investimento para pedir para ele fazer uma quantidade. Só que a questão de mandar para longe, às vezes, vai ficar meio inviável, né? Mas eu vou me informar, porque é muito louco, muito... Cheguei em lugares assim, numa farmácia, fui pedir para colocar um crédito no celular e digo, o senhor coloca... E aí ele me olhou e me disse, eu vou colocar assim só porque a senhora tem um sorriso muito lindo, por exemplo, né? E aí todo mundo começou a rir. Então, eu senti gargalhadas de dentro de uma loja, eu andava passeando na rua, gargalhadas de dentro da loja, e a mulher saiu para a rua. Você não tem ideia do que, muito show. Adélia, como você foi a que mais falou meu nome, eu vou aproveitar e pedir para que vocês me chamem de William Ri. É verdade. William Ri. Por que eu estou pedindo? Porque eu preciso me habituar com o meu nome novo. E eu quero que esse seja meu nome novo, William Ri. Entendeu? Porque eu quero incorporar isso, eu quero incorporar o riso tanto na minha vida que mudou até meu nome. Então, por conta disso, eu vou convidar vocês para a gente dar o riso final. É um treino também, o riso final. Essa foi dramática, hein, gente? Vamos dar nosso riso final e... Maravilhoso.